está presente algum representante da Frente Nacional Antirracista aqui entre nós? Sim? Gabriel, boa tarde. Você pode fazer as suas considerações. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriel Alex Smith de Oliveira, sou advogado, formado pelo Mackenzie, especialista em Direitos Fundamentais pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e hoje mestrando em Políticas Públicas pelo INSPER. Hoje eu venho representando a Frente Nacional Antirracista e me honra muito poder estar aqui hoje representando, porque hoje nós temos mais de 600 entidades dentro dessa frente, em que busca a equalização em todos os campos, né, nesse país que nós já sabemos, e como já foi bem discutido aqui, diversas formas de incidência do racismo nas vidas das pessoas negras no país. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que muitas das questões técnicas e de dados já foram abordados e por isso eu não vou querer adentrar nessas questões, vou partir mais para os pontos centrais da minha fala. Né? A gente tem que pensar o processo penal do começo ao fim e como ele gera distorções ao longo do caminho quando se é negro e quando se é branco dentro da sociedade brasileira. E quando a gente pensa em todo o processo penal, né, como o processo penal ele visa o corpo negro em detrimento da pessoa branca, a gente sabe que existem diversas distorções desde do início da abordagem até a forma como ele vai ser julgado no tribunal. Então, pensando em todos esses aspectos, as minhas falas vão ser no sentido de pontuar as brechas que nós temos no sistema penal, no sistema de persecução penal brasileiro, para que a gente consiga, de alguma forma, reverter a distorção que a gente tem hoje. Então, um dos vários apontamentos que foi falado foi a questão de abordagens policiais, né, a questão da fundada suspeita, do artigo 240 do Código de Processo Penal. Né? A primeira questão que a gente tem que levantar, e isso já foi falado hoje, né, da formação desses policiais, mas também é necessário que a gente crie parcerias entre as iniciativas privadas, entre as organizações sociais e a Polícia Militar, porque hoje a gente não tem um canal direto para que a população possa ter acesso às polícias e possa colocar suas reivindicações de formação dos profissionais que são os policiais hoje em dia, para que eles possam entender que existe uma distorção da forma como eles abordam pessoas negras e da forma como eles abordam pessoas brancas, da forma que eles abordam pessoas periféricas e pessoas que moram na cidade, no centro da cidade, né, nas regiões mais abastadas da cidade. Então, existe a necessidade de revisão da formação desses profissionais. E aí, a partir do momento que você tem uma formação qualificada, não se pode mais admitir que esse profissional, esse policial, ele se destoe daquilo que a legislação permite ou não ele fazer, né? A gente tem que lembrar que quando um policial ele comete um homicídio, ele se excede na sua conduta, na abordagem, ele passa a deixar de ser um agente público e se transforma num criminoso, né? Ele está infringindo a lei ela deve ser aplicada para todos de forma igualitária. Então, nesse sentido, a gente precisa de criar contrapesos e freios para a conduta do policial na rua. E é a partir daí que eu gostaria que essa comissão tivesse a observância de tentar encontrar a forma de colocar como obrigatoriedade da ouvidoria de polícia, ter um sistema apartado de julgamentos dos policiais que, prestando seu serviço público, eles agem de uma forma incorreta nas ruas, nas periferias, na abordagem policial. Porque quando a gente abre um procedimento disciplinar contra um policial em específico dentro da sua atuação, esse processo ele vai ser julgado por uma pessoa que é policial, que está dentro dessa corporação, e a gente precisa desconectar essa atuação. Então, principalmente quando a gente fala de homicídio, e homicídio de pessoas negras em periferias, que a gente sabe que é o maior índice que a gente tem hoje no país, a gente não pode deixar que esse profissional seja julgado por pares, porque sempre acontece dele ser resguardado pela corporação, ele não é afastado da corporação, ele não é excluído, normalmente se aplica uma pena administrativa simbólica e ele retorna à sua atividade como se nada tivesse acontecido. Se ele
praticou um crime, ele foi investigado por esse crime, ele não pode mais continuar nessa corporação, ele deve sair dessa corporação e o julgamento dele não pode ser adstrito somente à corporação. Dando continuidade a isso, a gente tem também a questão que foi também falado aqui, de condutas delitivas, né, que são consideradas mais agravantes quando se fala de pessoas negras e menos agravantes quando se fala de pessoas brancas. Então, foi falado hoje da lei antidrogas, né, e eu incluiria aí pequenos furtos, né, crimes de médio potencial ofensivo, que poderiam ser tratados de uma forma diferente pela legislação brasileira penal. A gente tem ainda o estigma da persecução penal como fim último do processo penal, mas a gente precisa pensar novas formas da gente proceder quando a gente fala de condutas delitivas. E, nesse sentido, existe hoje pesquisadores que falam sobre a justiça restaurativa, né? Que é você dar entregar o direito penal de forma a restaurar a conduta delitiva da pessoa quando essa conduta delitiva ela for de menor potencial ofensivo à sociedade. Então, quando você tem uma pessoa que comete um furto famélico, quando você tem uma pessoa que comete um crime que tem um menor potencial ofensivo para a sociedade, e em vez de pegar essa pessoa, esse infrator, que teve essa conduta e tentar ressocializá-lo, tentar criar uma forma de que ele devolva à sociedade o mal que ele fez sem necessariamente jogá-lo na prisão, a gente joga ele na prisão primeiro para depois ver como é que vai ser julgado. E um exemplo clássico que a gente teve na nossa sociedade foi o caso do Rafael Braga com a mochila e um pinho-sol dentro. Por que uma pessoa que tem simplesmente uma mochila e um pinho-sol dentro da mochila pode ficar preso durante tanto tempo até ele ser julgado e ser inocentado? Né? Esse tipo de distorção a gente precisa minar do nosso processo penal, de todo o processo penal. Não é possível que a gente tenha diversos detentos que estão dentro das cadeias hoje sem ter cometido um crime de potencial conduta agressiva contra a sociedade, que estejam presos e aguardando mais de um ano para ter algum tipo de resposta do judiciário. E, nesse sentido, uma outra proposta que a gente coloca é que as pessoas que estiverem sendo objeto de investigação penal terem um prazo máximo de ficar dentro das cadeias de um ano, né, no máximo, né, porque assim, a depender também do tipo da conduta e do tipo do crime, porque a partir do momento que você permite que o Estado seja omisso quanto ao julgamento da liberdade dessa pessoa, você está automaticamente infringindo a autonomia do direito dessa pessoa de ir e vir, a autonomia dessas pessoas terem a sua liberdade e desfrutarem dessa sua liberdade enquanto aguardam o processo penal transcorrer normalmente. E aí a gente reduz a possibilidade de pessoas que possam ser julgadas inocentes permanecerem com a prisão decretada de forma ad eterno, sem uma perspectiva de possibilidade, né, dela sair da cadeia, porque às vezes as pessoas que estão lá, e aí a gente fala não só da advocacia, mas da própria defensoria, né, às vezes não dispõe de meios legais ou de profissionais à disposição para poder olhar o processo com calma e verificar que existem ilegalidades dentro desse processo. A gente sabe que demora para ter um habeas corpus para ser julgado. Então, existem diversos entraves depois que você está na prisão para que você consiga sair, né? E existem determinadas condutas delitivas que podem sim ser analisadas de uma outra forma, de forma a ser mais garantista a liberdade individual dos seres humanos do que da coercitividade e do punitivismo que a gente vive hoje no país, né? Outra questão que a gente tem, não sei se já foi falado por essa comissão, a necessidade dos policiais e das viaturas portarem câmeras para as atitudes que eles cometem enquanto eles estão dentro do seu trabalho, da sua abordagem. Porque isso também é um meio de prova para demonstrar quando existe o excesso da conduta do profissional,
que possa ser utilizado pela pessoa que está sendo investigada como prova de que ele foi abordado de uma forma incorreta, de que ele foi perseguido de uma forma incorreta e da necessidade da liberdade dessa pessoa dentro do processo penal. E quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de abuso de autoridade. E aí, outra recomendação que a gente coloca é justamente criar varas especializadas para julgar e combater os crimes de abuso de autoridade dentro das varas, né, que a gente possui no país, porque a partir do momento que o Ministério Público entender que esse tipo de conduta é uma conduta que deva ter uma atenção específica, né, a gente vai ter uma mudança de paradigma dentro da polícia e da persecução penal. Quando a gente pensa que o réu ele é investigado e muitas das vezes ele acaba por não ter nenhuma audiência de custódia quando ele vai preso, né, a gente sabe que existem diversas formas de você distorcer a persecução penal. E uma delas, que é utilizada e que para os advogados que vivem do direito penal sabem, é a coação ou até mesmo em casos de tortura. Isso se configura como abuso de autoridade, que o investigado, né, ou o réu, ele pode colocar dentro do seu processo penal para que a pessoa que cometeu esse crime, porque é um crime, né, o policial, o delegado que comete esse tipo de atitude, ele está sim cometendo um crime, também seja investigado. Isso daí a gente parte do pressuposto da imparcialidade do sistema penal, né? A partir do momento que você está sendo investigado, o juiz ele tem que se manter imparcial, e a forma como você é investigado e julgado, isso também diz muito como o nosso processo penal ele se desenrola. Então, seria necessário ter várias especializadas para julgar os crimes de abuso de autoridade e também um dispositivo legal que responsabilizasse os juízes de não comunicar os órgãos responsáveis dos profissionais que cometerem abuso de autoridade para que o juiz não deixe de comunicar esses órgãos, né? Então, a partir do momento que a gente tem um delegado que cometeu um abuso de autoridade que foi colocado no processo, o juiz tem a obrigatoriedade de notificar, no caso seria a Polícia Civil, o órgão dentro da Polícia Civil que é responsável por aquele delegado, de que ele cometeu uma conduta de abuso de autoridade naquele caso e que ele vai ser investigado por isso, né? A gente tem que criar vários contrapesos, várias formas de barrar as condutas exageradas dentro do processo penal. A partir do momento que a gente tem esse processo penal, a gente sabe também da necessidade de que os juízes tenham um apuramento, né, uma tecnicidade em questões de racismo, e como já foi falado aqui, a gente tem as leis que falam sobre injúria racial e falam sobre racismo, que falam das formas de tratamento das pessoas negras dentro da comunidade brasileira, que efetivamente elas não são aplicadas. Então, também há necessidade, sim, de que os juristas dentro da magistratura tenham algum tipo de especialização da forma como se procede o racismo dentro do Brasil. E aí a gente tem aqui a presença do professor Silvio de Almeida, que tem um livro que ele é muito claro sobre como o racismo se procede nessa sociedade, mas os juízes, magistrados, têm a necessidade e deveriam ter a obrigatoriedade de saberem como a sociedade funciona, porque eles vêm de famílias e de situações e de vivências que divergem muito de quem vem da periferia, de quem vem de uma realidade menos abastada, em sua maioria, não é todos os casos, né? Mas em sua maioria eles têm um afastamento social muito grande para entender como é que se vive dentro das sociedades e territórios marginalizados. Ele precisa ter esse olhar mais apurado, porque ele vai julgar também com a subjetividade dele. Apesar de sabermos que o juiz deve ser sim, imparcial, a gente sabe que a subjetividade do juiz vai afetar no julgamento. E é por isso que a gente verifica distorções entre brancos e negros na questão do julgamento de crimes que são de mesmo potencial delitivo. Então, quando a gente fala da questão de ser traficante ou ser usuário, a gente está falando disso. E aí, voltando para essa questão, a gente precisa ter, dentro da legislação, a especificação do que é tráfico.
quanto em quilos, em gramas de cada tipo de entorpecente pode ser considerado como tráfico, para a gente não ter a discricionariedade de dizer pela cor da pele que esse é traficante e esse é usuário. Esse tipo de freio também é necessário para que o processo penal ele seja observado de uma forma imparcial, o que não é hoje em dia, né? A gente também precisa que exista uma definição legal de provas frágeis, né? Porque hoje em dia a gente sabe que muitos dos investigados eles são condenados e até às vezes presos por provas que são muito frágeis pelo ponto de vista processualista penal, né? E isso daí é impactado pela subjetividade de como o juiz enxerga o réu, né? O investigado. A partir do momento que se permite que um investigado, como o Rafael Braga, e voltando ao caso dele, porque é um caso emblemático, possa ser condenado e preso por portar um pinho-sol dentro da perspectiva unicamente da fala do policial que o abordou e o levou para a prisão, você verifica que existe uma distorção gigantesca na forma como a prova foi apresentada dentro desse processo penal. E aí o trabalho do advogado, e não que o advogado não tenha que ter esse trabalho, mas ele se torna muito mais árduo, porque aí você tem que subir nas outras instâncias para conseguir a revogação dessa prisão, quando, na verdade, a prova em si já era muito frágil, do caso dele em específico, né? E existem outros casos similares dentro da justiça brasileira que a gente precisa saber evitar. Gabriel, nós estamos com o tempo... Eu vou concluir só falando da questão da redução do encarceramento em massa, né? Que eu falei da questão da gente ter uma justiça restaurativa, mas a gente precisa fazer um panorama geral de todos os crimes de pequeno e médio porte, de pessoas que estão dentro da prisão e que podem ter a sua prisão relativizada, mudar de regime, ter a possibilidade de fazer o regime semiaberto ou aberto, porque isso daí também vai influenciar na quantidade de pessoas que estão dentro dos presídios que não necessariamente precisariam estar lá. Eu concluo nesse ponto, existiriam muitos outros pontos a serem abordados, mas agradeço a oportunidade, agradeço toda a movimentação que tem sido feita por essa comissão. Espero que vocês consigam ter sucesso em todas as reivindicações que foram colocadas aqui hoje, porque são apontamentos muito importantes e muito diretos sobre uma situação que a gente já vive há muitos e muitos anos. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todas e todos. Obrigado, Gabriel. Uma boa tarde. Eu imagino que nós já esgotamos aqui os inscritos, os oradores desta manhã.